Que dizemos a eles: sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e nós outros também. Quero invitar aqui, pastor, né? Vai estar ministrando, pastor Stanley. Nossa missionária Ana vai ser a tradução no dia de hoje. Que Deus bendiga os dois. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bendición, iglesia. Amén. Amém. O livro de Apocalipse, Abrimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el capítulo 1, versículo 9, 10 e o versículo de número 11. el primero del 9, 10 y 11, ¿vale? Sim. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Deus abençoe toda essa igreja. Amém. Deus abençoe o pastor Fabrício, sua esposa. Dios bendiga a la iglesia, al pastor Fabricio, su esposa. Deus abençoe você. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Amém. Versículo 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro, na aflição e no reino, e na perseverança e na fé em Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, a causa da palavra de Deus e del testemunho de Jesus. Amén. Verso 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí uma grande voz como sonido de trompeta. Estou falando línguas estranhas, né? ¿Qué pasó? Verso 11. Que decía, Sí. escreve em um livro lo que ves e envía-los a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Podem se sentar, irmãos. ¿Podéis tomar asientos, hermanos? Queridos irmãos, Amados hermanos, sem sombra de dúvidas, sin ninguna duda, o livro de Apocalipse el libro de Apocalipsis é o livro mais difícil da Bíblia. es el libro más complicado en la Biblia. O livro de Apocalipse El libro de Apocalipsis é o livro es el libro mais difícil más difícil de se interpretar. de interpretación. Os motivos são muitos, Los motivos son muchísimos. as causas são várias. Hay muchas causas. Sim. Logo, portanto, Por tanto, Apocalipse Apocalipsis nem sempre y siempre é o livro mais pregado, es el libro más predicado, mais ensinado, más enseñado, mais verbalizado, más hablado, mais dito. más hablado. E eu, Y yo, na minha opinião, en mi opinión, acredito creo que isso acontece que eso ocurre por causa de 3 motivos. por 3 motivos. Primeiro motivo, El primer motivo, no livro de Apocalipse, en el libro de Apocalipsis nós vamos encontrar vamos a encontrar os 3 tempos 3 tiempos inseridos: puestos. passado, El pasado, presente, presente, futuro. futuro. Apocalipse Apocalipsis é o livro es un libro dos fatos históricos, de hechos históricos, das coisas de cosas que já aconteceram. que ya ocurrieron. Apocalipse Apocalipsis também también é o livro es un libro das coisas que estão acontecendo, de las cosas que están ocurriendo, das coisas que acontecem hoje, de las cosas que nos ocurre hoy, das coisas que acontecem agora, de las cosas que ocurre en este mismo momento, das coisas que acontecem já. de las cosas que ocurre inmediato. Apocalipse também Apocalipsis también ensina nos enseña sobre sobre o futuro. el futuro. Apocalipse Apocalipsis prega predica as coisas las cosas que vão que van acontecer. a ocurrir. Mas Mas
Apocalipse também Apocalipse también é difícil es complicado por causa de um segundo motivo. por causa del segundo motivo. No livro de Apocalipse, En el libro de Apocalipsis nós vamos encontrar vamos a encontrar linguagem literal, un lenguaje literal, mas más, linguagem simbólica. pero un lenguaje simbólica. Por exemplo, Por ejemplo, Apocalipse Apocalipsis é o livro es un libro de uma mulher de una mujer vestida de sol, vestida de sol, com os pés sobre a lua. con los pies sobre la luna. Apocalipse Apocalipsis é o livro dos dragões. es el libro de los dragones. Portanto, Por tanto, precisamos necesitamos entender, comprender interpretar, e interpretar, compreender comprender sobre sobre esse livro. este libro. Mas Apocalipse Mas el Apocalipsis é difícil es difícil por causa de um terceiro motivo. por causa de un tercer motivo. O Império Romano, El Imperio Romano, junto com Satanás, junto con Satanás, colocou um alvo nas costas da igreja. puso Colocou um alvo, uma algo mira. en la espalda de la iglesia. Sim. Apocalipse prega Apocalipsis a predica perseguição la persecución do Império Romano del Imperio Romano contra a igreja. contra la iglesia. O Império Romano El Imperio Romano matou apóstolos, marcó los apóstoles, decapitou a cabeça de Paulo, decapitó la cabeza de Pablo, matou apedrejado o apóstolo Mateus. mató apedreado el apóstol Mateo. O Império Romano El Imperio Romano prendeu alguns homens de Deus. encarceló a algunos hombres de Dios. Portanto, Por tanto, sobrou apenas um sobró apenas uno dos apóstolos, de los apóstoles, João. Juan. O nome dele, João. El nombre de él es Juan. Sim. Portanto, Por tanto, Apocalipse vai nos mostrar que Apocalipsis nos va a enseñar Satanás que Satanás odeia odia a igreja. la iglesia. Satanás odeia Odia você. tu vida. Satanás odeia El diablo odia seu propósito. tu propósito. Satanás odeia El diablo odia a sua vocação. tu vocación. Satanás El diablo moveu movió o Império Romano el Imperio Romano e prendeu a João. y encarceló a Job. Levou João para ser morto. Llevó Juan para ser muerto. Colocou João do lado de um tacho de óleo fervendo. Puso a Juan al ladito de una olla de aceite muy caliente E obrigaram a João y le obligaron a Juan a entrar dentro do tacho de óleo. a entrar dentro de esa olla de aceite. Mas Mas um milagre aconteceu. un milagro ocurrió. O tacho de óleo, La olla de aceite, o óleo fervendo, el aceite muy caliente, não matou a João. no le mató. O óleo quente El aceite muy caliente não destruiu a pele de João. no destruyó su piel. João entrou para dentro do tacho de óleo, Juan entró dentro de esta olla de aceite, mas ele se levantou, pero él se levantó vivo, vivo, forte, fuerte, eficaz, eficaz, para nos apresentar uma lição. para nos presentar Uma lição. una lección. A morte La muerte não pode no puede vencer vencer um homem, un hombre, uma mulher, una mujer, um jovem, un joven, um obreiro, un obrero, um adolescente un adolescente que Deus que Dios tenha colocado tiene puesto na sua agenda en su agenda que ele que Él vai usar. va a utilizar. Portanto, Por tanto, você está vivo, tú estás vivo, você está viva, tú estás viva, porque ainda está na agenda de Deus, porque está todavía en la agenda que de Ele Dios, vai te usar que Él te va a utilizar para o louvor para el bueno e para a glória do nome y dele. para la gloria de su nombre. Você acredita nisso? ¿Tú crees en esto? Amén. Porém, Porém, o Império Romano el Imperio Romano conseguiu consiguió colocar poner
um par de algemas un par de algemas nos pulsos do pregador. en los brazos del predicador, Mas o Império Romano pero el imperio romano não conseguiu no ha podido colocar poner um par de un algemas par de esposas nos pulsos da pregação. en el pulso de la predicación. Porque Porque o motivo é simples. el motivo es simple, O motivo é único. el motivo es único. No reino de Deus, En el reino de Dios, a pregação la predicación é maior es mayor do que o pregador. do que el predicador. No reino de Deus, En el reino de Dios, a mensagem el mensaje é maior que o mensageiro. es mayor que el mensajero. No reino de Deus, En el reino de Dios, o Deus da igreja el Dios de la é iglesia maior do que a igreja de Deus. es mayor que la iglesia de Dios. O louvor a Deus La alabanza a Dios é maior que o ministério de louvor. es mucho más grande que el ministerio de E é alabanza. por isso Y es por eso que nós estamos aqui que estamos aquí na presença daquele en la presencia de que aquel é o maior. que es mayor. Amém? Amén. No versículo 9, En el versículo 9, João diz: Juan dice, Eu estou preso yo estoy preso por causa da palavra de Deus por causa de la palabra de e do Dios testemunho de Jesus. y del testimonio de Eu Jesús. estou preso Yo estoy preso porque eu disse que Jesus salva. porque he dicho que Jesús salva. Eu disse que Jesus liberta. He predicado que Jesús libera. Eu disse que Jesus restaura. He predicado que Jesús restaura. Não se esqueça. No te olvides. Jesus salva. Jesús salva. Jesus cura. Jesús sana. Jesus liberta. Jesús libera. E nesta manhã Y en esta mañana eu recebo a autoridade de Deus yo recibo la autoridad de Dios para dizer para alguém aqui: para decir a alguien que está aquí, creia no Senhor Jesus cree en el Señor Jesús e será salvo tu y serás salvo tú e toda a tua casa. y toda tu casa. Um dia día você vai pegar esse microfone tú vas a coger este micrófono e você vai cantar y vas a alabar, igual cantou Josué. igual cantó, alabó Josué. Eu e a minha casa, Yo y mi casa, eu e a minha casa, yo y mi casa, eu e a minha casa yo y mi casa estamos servindo ao Senhor. serviremos al Señor. Amém? Amén. É nesse momento En este momento que João está na ilha de Patmos. que Juan está en la isla de Patmos, Ele mesmo disse él mismo dice que uma voz o chamou pelo nome. que una voz le llamó por su nombre. Ele se virou Él se viró, para se ver viró quem estava o chamando. para mirar a quién él estaba llamando. Ele viu um homem Él vio un hombre com o seu vestido con sus vestidos da cor do seu cabelo. del color de su pelo. A cor era branca, El color era blanco, igual a lã. igual a lana, Branca, blanca, igual a neve. igual a nieve. É nesse momento En este momento que João olha para os pés que Juan mira a los pies desse homem. de este hombre, Era semelhante a bronze polido. era semejante a bronce muy bonito, Era semelhante era semejante a latão reluzente. a latán, La- ¿ah? A bronce reluciente. Sim. Mas Más, o mais impressionante más impresionante eram os seus olhos. en sus ojos, Porque os olhos desse homem porque los ojos de este hombre não eram igual aos meus no eran igual a los míos e nem os seus. y ni los tuyos. Os olhos dele Los ojos de él eram duas chamas era como dos llamas que ardiam, que ardía, que queimavam, que quemaba, que simplesmente que simplemente condenava condenaba os homens los hombres ao fogo. al fuego. João ficou com medo. Juan se quedó con miedo. João ficou em temor. Juan ha tenido un gran temor. João tremeu Juan tembló e ele se lançou nos pés dele. y se lanzó en sus pies. E quando João se jogou aos seus Y pés, cuando Juan se lanzó a sus pies, ele abriu a boca él abrió la boca para se apresentar a João. para presentar a Juan. Ele disse: João, Él dice, Juan, quem está falando com você quien te está hablando é o primeiro es el primer e o último. y el último. Sou o início Soy el e principio sou o final. y soy el final. Sou aquele que existe antes do Gênesis. Soy aquel que existe antes de E Génesis. vou continuar a existir depois de Apocalipse. Y voy a continuar a existir
después de Apocalipsis. Quem está falando com você Quien te está hablando encarnou e caminhou entre os homens. caminó entre los hombres. Quem está falando com você Quien está hablando a ti simplesmente morreu. simplemente murió. Mas no terceiro Pero en dia, el tercer a día, notícia explodiu la noticia explodió. em Jerusalém. En Jerusalén, O túmulo estava aberto el túmulo estaba vacío e não estava aberto pelo lado de fora. y no estaba abierto por el lado de fuera. Ele foi aberto pelo lado de dentro. Él fue abierto al lado de dentro. Quem está falando com você Quien te está hablando, Juan, ressuscitou. resucitó. E é por isso Y es por eso que eu e você que tú y yo não vamos para o no inferno. vamos al infierno. Ele ressuscitou. Él resucitó. Portanto, Por tanto, nunca nunca abra a boca abra tu para boca dizer para decir que o melhor de Deus que el mejor de Dios está por vir. está por venir. Pois o melhor de Deus Pues el mejor de Dios já veio já vino na cruz en la do cruz Calvário. del Calvario. Jesus Cristo Jesucristo nos salvou nuestro para a glória Salvador, dele. para la gloria de Dios. Se não for lhe constranger, Si no es constranger, tu podes pegar a mão da pessoa que está do seu lado puedes coger la mano de la persona que está a tu lado, por e você favor, pode dizer em alto e bom tom: y puede decir a él, a nossa maior alegria, nuestra mayor alegría, diga a nossa maior alegria, nuestra mayor alegría, diga a nossa maior alegria nuestra mayor é alegría, que nós somos salvos, que somos salvos, 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 salvos. salvos, Nós vamos para o céu. y vamos al cielo, Nós vamos para o y céu. vamos para el cielo. Oh Espírito Santo de Deus. Te glorificamos, Señor Jesús. Porém, Saímos do capítulo 1, salimos del capítulo 1 com Jesus com Jesus mostrando a João enseñando a Juan que na sua mão direita que en su mano derecha ele tinha 7 estrelas él tenía 7 estrellas e na sua mão esquerda en su mano izquierda ele tinha 7 candeeiros. él tenía 7 candelabros, ¿no? Isso, candelabros. Sabe o que significa? ¿Sabe lo que significa? 7 estrelas 7 na mão estrellas de Jesus. en las manos de Jesús. Sabe o que significa? ¿Sabe lo que significa? 7 candelabros 7 candelabros na mão esquerda dele. en la mano izquierda de él. Ele mesmo vai contar. Él mismo te va a contar. Observe. Mira, No capítulo 2, en el capítulo 2, Jesus Jesús se apresenta se presenta à igreja de Éfeso, a la iglesia de Fe. dizendo assim: quem está falando com vocês, ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? tem na sua mão direita Tem en su mano derecha 7 estrelas 7 estrellas e na sua mão esquerda y en su mano izquierda 7 candelabros. 7 candelabros. Sabe o que significa? ¿Sabe lo que significa? As 7 estrelas, Las 7 estrellas, os 7 pastores, los 7 pastores, os 7 candelabros, los 7 as candelabros, ovelhas. las ovejas. O que Jesus está ensinando para João Lo que Jesús está enseñando a Juan é uma única coisa. es una única cosa. João, Juan, a igreja, la iglesia, a minha igreja, minha igreja não está no está na mão dos homens. en las manos de los A hombres. minha igreja Mi iglesia não pertence a homens. no pertenece a hombres. Esta igreja Esta iglesia não pertence no pertenece aos obreiros. a los obreros. Não pertence No pertenece aos homens. a los hombres. Esta Esta iglesia pertence a Jesus. a Jesús. E ele fez uma promessa. Y él hizo una promesa. A promessa é: La promesa es, esta esta é a minha igreja. es mi E as iglesia. portas do Y las inferno puertas del infierno jamais irá jamás prevalecer permanecerá contra este lugar. contra este lugar. Você acredita? ¿Tú puedes creer en esto? Você acredita? ¿Tú crees en esto? Jesus fez uma promessa para essa Jesús igreja. hizo una promesa a esta iglesia. Esta igreja nunca vai ter as portas fechadas. Esta iglesia nunca tendrá las puertas Porque cerradas. Jesus Porque Jesús é o fundamento dessa es igreja. el fundamento É de a esta base iglesia. da igreja. Es la base de esta iglesia. É o sustentáculo da igreja. Es el sustento de esta iglesia. Jesus Jesús, olha para a igreja de Éfeso mire la iglesia de e Éfeso gosta da igreja.
y le gusta la iglesia. Ele diz: eu gosto de vocês. Él dice, a mí me gusta mucho. Ele abre a boca para dizer assim: vocês Él abre la boca y dice, são uma igreja trabalhadora. eres una iglesia trabajadora. A palavra trabalho La palabra trabajo é a palavra grega kopos, es la palabra griega kopos, com K. con K. Sabe o que significa? ¿Sabe lo que significa? Igreja que trabalha Iglesia que trabaja até o suor cair do rosto. hasta el sudor que se caiga de su faz. Jesus elogia a igreja de Éfeso. Jesús da un elogio a la iglesia de Ele él. disse Él dice que os obreiros que los obreros eram preparados. eran preparados. Eles provavam Ellos probaban aqueles que diziam aquellos que decían ser predicadores, ser predicadores, mas não eram. pero no eran. Aqueles que diziam Aquellos que ser decían obreiros ser fiéis, obreros fieles, mas não eram. pero no eran. Essa era uma boa igreja. Esta era una buena iglesia. Uma igreja trabalhadora, Una iglesia trabajadora, uma igreja amorosa, una iglesia amorosa, uma igreja estruturada. una iglesia con una buena estructura. Mas, Jesus olha para essa igreja Jesús mira a esta iglesia e disse assim: y dice así, eu tenho uma coisa contra vocês. yo tengo una cosa en tu contra. Vocês Vosotros já não me amam ya no me aman más como amavam como me amaban no início en el principio da sua fé. de tu fe. Eu tenho um problema Yo tengo un problema que por muitos anos que por mucho tiempo perturbou a minha cabeça. me ha perturbado muchísimo. Uma certa feita, Un cierto hecho, eu estava jantando yo estaba cenando com um pastor. con un pastor. Nós viemos falando dele hoje pela manhã. Nosotros iríamos a hablar de él. Pastor Hoy Hernandes Dias Lopes. es el pastor Hernández Díaz López. Eu perguntei ao pastor Hernandes: Pregunté al pastor Hernández, por que a igreja de Éfeso ¿por qué la iglesia de me Éfeso preocupa? me preocupa? É uma igreja fiel, Es una iglesia fiel. era uma igreja trabalhadora, Era una iglesia trabajadora. era uma igreja perseverante. Era una iglesia que perseveraba. Mas Jesus disse: Pero Jesús dice vocês não me amam que vosotros no como me amavam aman no início da sua fé. como me amaba antes. Pastor Hernandes olhou El pastor Hernández miró e me disse: y me dijo así, Starley, Está a igreja de Éfeso la iglesia de Éfeso é semelhante a uma esposa es semejante a la esposa que é fiel ao marido, que es fiel a su marido, mas já não amava pero ya no amaba como amava no início do casamento. como amaba antes, al principio de su Talvez esse matrimonio. seja o nosso caso. Tal vez esto sea, Se nuestra você si tú vir para a igreja vienes a la iglesia mais focado más focado no pregador en el predicador do que na pregação, do que en la predicación, mais no louvor más en la alabanza, do que no Deus que é louvado, en el Dios que es alabado, focado mais na estrutura dos homens mirando más la estructura de los do hombres, que no reino de Deus, do que el reino de Dios. Jesus Jesús tem uma palavra tiene una palabra para vós outros. para ti en esta E a mañana. palavra é: Y la palabra você es, precisa necesitas voltar volver a me amar a amarme como me amava como me no amaba começo. en el principio. Lá em Goiânia, En eu Goiânia, disse uma vez: he dicho una vez, nós pertencemos pertenecemos à Assembleia de Deus a la asamblea de Dios e não à Assembleia dos homens, y no a la asamblea de los hombres, porque no dia porque el día que nós virarmos as Assembleias dos homens, cuando sacamos la asamblea de los hombres, vamos nos tornar vamos a tornarnos, as Assembleias dos deuses. vamos a tornarnos la asamblea de los E dioses. nós não somos Y no somos as Assembleias dos deuses. las asambleas de Dios. Nós não somos No somos as Assembleias dos homens, las asambleas de los mas hombres, nós somos pero somos a Assembleia La Assembleia de um Deus que é poderoso, de un Dios que es poderoso, incomparável, incomparable, grande, que expulsa o mal, que que echa los levanta, demonios, que levanta, que restaura, que restaura, que está sentado sobre o trono. que está sentado É sobre esse el trono. Deus Es este Dios que é o Deus desta igreja. que es el Dios de esta iglesia. Amém? Amén. Próxima igreja, La próxima iglesia, a igreja de Esmirna. la iglesia de Esmina. Uma vez, Una vez, um aluno un alumno no curso de teologia en el curso de teología me perguntou: me preguntó, professor, profesor, qual era o gosto ¿cuál es el de puesto se congregar na igreja de Esmirna? de congregar en la iglesia de Esmina? Eu disse para ele: Y le he dicho, é amargo. es amargo. O nome Esmirna
El nombre es Mina. existe Existe por causa de uma planta por causa de una chamada planta mirra. llamada mirra. Esta igreja, Esta iglesia, Jesus olha para ela Jesús mira e disse assim: eu sei y le dice así, yo sé da tua fraqueza, de tu fraqueza, eu sei yo sé da tua pobreza, de tu pobreza, mas para mim, pero para mí, vocês são ricos. tú eres niño. Rico. ¿Cómo? Tu és rico. Hijo. Rico. Hijo. Rico. Rico. Como? ¿Cómo? Porque Porque Jesus Jesús, disse: vocês são pobres, Jesús dice, mas, sois pobres, mas vocês são ricos. pero vosotros sois ricos. Jesus está dizendo: Jesus vocês está são dizendo, pobres para os homens, Sois pobres para los hombres, mas vocês são ricos da minha graça. pero son ricos en mi presencia. Vocês não têm muito dinheiro, Vosotros no tienen mucho mas dinero, quando vocês dobram os joelhos, pero cuando doblan las rodillas, eu escuto a oração de vocês. Dios escucha tu oración. Eu acredito, Y yo creo, pelo poder do Espírito Santo, por el poder del Espíritu que Santo, nesta manhã que en esta o mañana Espírito Santo el Espíritu Santo está levando está levantando as tuas orações tu oración até o trono hasta al do Deus trono que é todo poderoso. del Dios que es todopoderoso. Aleluia. Aleluya. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Jesus olha para essa igreja Jesús mira a esta iglesia e disse: vocês y dice, devem se preparar, debes preparar, porque Satanás porque el diablo vai va a pressionar vocês presionar a vosotros por 10 dias. por 10 días. A guarda pretoriana La guardia pretoriana era a tropa de elite era la tropa de élite do Império Romano. del Imperio Romano. Eles cercaram a igreja de Esmirna, Ellos cercaron la iglesia de levaram 1.200 crentes, Llevaron 1.200 creyentes. igual eu, igual você. Igual a mí, igual a ti. Levaram para o alto do Monte Pagos. Llevaron al alto del monte Patmos. Se colocaram a espada no pescoço Pusieron la espada en su pescozo e falaram para eles: y hablaron así. nega que Jesus é Senhor Nega que Jesús es el Señor. e confessa César Y como confesa Senhor. el César como tu Señor. 1.200 crentes 1.200 cristianos disseram: dijeron, César César é Senhor da terra, es el Señor de la mas tierra. somente Jesus Pero solamente é Jesús Rei dos Reis es Rey de e é Reyes Senhor de y es todos os Señor senhores. de todos los hombres. 1.200 crentes, 1.200 cristianos, Homens, hombres, mulheres, mujeres, crianças niños morreram murieron sendo fiéis siendo fieles a Jesus. a Jesús. Será que a igreja ¿Será que la ia iglesia fechar as portas? iba a cerrar las puertas? 3 dias depois, 3 días después, 800 crentes da igreja, 800 cristianos. de eles la estão iglesia, cultuando, ellos están cultuando. igual nós estamos nessa manhã. Igual nosotros estamos Eles esta simplesmente mañana. Eles simplesmente vão ser levados para o alto do Monte Pagos. van a ser llevados al alto del monte Patmos. A mesma cena, La misma a escena, mesma espada, la misma a espada, mesma proposta. la misma Vão propuesta. colocar a espada no seu pescoço. Van a poner la espada en tu pescozo. Porém, eles dão as mãos ellos dan las e manos começa a cantar: y empieza a alabar. Santo, 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 Santo Santo. é o Rei Jesus. Es el Rey Jesús. 800 crentes 800 morreram. cristianos murieron. E Jesus Y Jesús fez uma promessa para aquela igreja: hizo una promesa para aquella Satanás vai pressionar vocês, iglesia. Satanás os va a presionar. mas aqueles que perseverarem Pero aquel que persevera e forem fiéis até o fim, y es fiel hasta el eu final, vou dar de graça, yo voy dar de graça, a darle gracia, presentear de graça darles gracia, a coroa da vida. la corona Aconteça de la o que vida. acontecer, Ocurra lo que ocurra, não nega Jesus. no niega a Jesús. Aconteça o que acontecer, Ocurra lo que ocurra, não saia dessa igreja. no salga de la Jesus iglesia. Jesús vai honrar te va a amar aqueles que aquellos forem fiéis até o que fim. permanece hasta el final. Mas a minha proposta nessa manhã Pero mi propuesta en não é esta comentar mañana sobre todas as igrejas, no es sobre todas las iglesias, porque as 7 igrejas porque las 7 iglesias que estão no capítulo 2 e 3, que están en el capítulo 2 y 3, mas a pior de todas as igrejas pero la peor de todas las iglesias foi a igreja de Laodiceia. fue la iglesia de la Odisea. E Jesus Y Jesús critica a igreja, hace una crítica a esta iglesia, dizendo assim: diciendo así, eis que estou à porta es que estoy a tu puerta
e bato. y toco. Quem ouvir a minha voz, Quien escuchar mi voz, abrir a porta abrir la puerta e deixar eu entrar, y dejarme entrar, eu vou desfrutar de comunhão y yo voy a disfrutar de e vou comunión transformar a vida dessas y voy pessoas. a cambiar la vida de esas Jesus, personas. nessa manhã, Jesús en esta está mañana te convidando te está para invitando banquete, para un para banquete, mudar e transformar a sua vida. para cambiar toda tu vida. Entramos no capítulo 4. Entramos en el capítulo O 4. capítulo 4 En el capítulo 4 não acontece aqui na terra, no ocurre en la tierra, vai acontecer nos céus. ocurrirá en el cielo. João Juan observou observó o lugar que ele está. en el lugar que está. Ele está na sala do trono, Él está en el salón del trono, no lugar mais belo, en el lugar más bello, mais poderoso, más poderoso, mais santo, más santo, porque quem manda lá porque quien manda allí é belo, es bello, é poderoso, es poderoso, é santo. es santo. João contou Juan dice 24 tronos. que contó 24 tronos, 24 tronos. 24 Mais um tronos, trono. más un trono, Totalizando 25. 25 el total sería. 24 tronos. 24 tronos, Assentados sobre os tronos. sentados sobre los tronos, 24 anciãos. 24 ancianos Que retiravam que retiraban a sua coroa de ouro. sus coronas de oro, Chegavam até Jesus. llegaba hasta Jesús E cantavam. y alababa Toda a honra. toda honor, Toda a glória. toda gloria, Todo louvor. toda alabanza, Toda a sabedoria. toda la sabiduría Estão diante do Cordeiro de Deus. están delante del Cordero de Pois Dios. ele comprou de volta para Deus Pues él volvió de vuelta a Dios. toda língua, Toda lengua, toda tribo, toda la tribu, toda nação. todas las naciones. Sabe o que os anciãos nos ensinam? ¿Sabe lo que el Señor nos enseña? Adoração La adoración não se faz na horizontal, no se hace en la só horizontal, se faz na vertical. solo se hace en la vertical. Adoração La adoración é de baixo para cima. es de abajo No Brasil, hacia arriba. lá no En el Brasil, a parte que nós mais mentimos la parte que más mentimos é na hora do louvor. en la hora de la alabanza. No Brasil, En Brasil, a gente canta assim: alabamos así. te louvarei, Te alabaré. não importam No as importa la circunstancia. Como? Te adoraré. Se teu namorado termina contigo, Como si tu novio termina este noviazgo você foge da igreja. y tú huyes de la iglesia. Lá no Brasil, En el Brasil, a gente canta assim: alabamos así. se Deus fizer, Si Dios, Ele é Deus. Se não fizer, si Dios hizo, Él es Dios. Si no hace, Él es Dios, se la puede abrir. você pode aplaudir a Deus pela vida dela. Puedes aplaudir por mi vida y por la de él también. Porém, Porém, se si o nó arrochar, la cosa se se aprieta, a coisa ficar si la feia, cosa se você aprieta, abandona a igreja. tú abandonas la Se iglesia. pregador, Si el predicador prega o que vive. predica lo que vive, O adorador el adorador deve adorar o que está vivendo debe adorar lo que está e viviendo viver aquilo que está adorando. y vivir aquilo que Aconteça está o que acontecer, ocurra lo que ocurra. louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Aleluias, Aleluya. aleluias. Aleluya. Receba nessa manhã Reciba en esta uma mañana estrutura para ser mais sólido na presença de una Deus. estructura que viene de la parte de Nesta Dios. manhã, En esta o mañana, Espírito Santo el Espíritu está Santo sustentando a tua estrutura. está sustentando Porque tu vida com estructura. Deus Porque vida é con uma Dios estrutura firme. es una estructura firme. Aconteça o que acontecer, Pase lo que não pase, abandone a presença de no Jesus. abandone la presencia de Dios. Sabe o que João viu lá no trono? João viu um livro. ¿Sabe que Juan vio en el trono? Vio un libro. Esse livro Este libro estava escrito estaba escrito por dentro e por fora. por dentro y por fuera. Sabe o que tinha no livro? ¿Sabe lo que tenía 7 escrito en el libro? selos, 7 sellos. 7 lacres, 7 sellos. 7 fechaduras. 7 sellos. Porém, Porém, João Juan procurou o arcanjo Miguel
buscó el arcángel Miguel, o anjo mais poderoso, el ángel más poderoso, e ficou observando y quedó mirando se o arcanjo Miguel si el arcángel tinha Miguel poder tenía poder para olhar para o livro. para mirar el Ele libro, não tinha. y él no tenía. Ele procurou o anjo Gabriel. Él buscó el ángel Se o Gabriel, anjo Gabriel si el ángel teria Gabriel autoridade tenía autoridad para olhar para o livro, para mirar el libro, ele não era digno. y no era digno. João procurou um profeta. Juan buscó un profeta, João procurou um sacerdote. Juan buscó un E não sacerdote achou. y no encontró. João foi chorar. Juan se echó a Chorou llorar, muito. lloró mucho, Mas aí, pero um ser chega para João una persona llena, e disse: João, não chores. un ser de luz llega a Juan y dice, Juan, no llores, Não chores. no llores, Porque o leão da tribo de Judá, porque el león de la tribu de Judá, a raiz de Davi, la raíz de David, não tem porta que ele não abra. no hay puerta que él no Não abra, tem muralha que ele não jogue no chão. no hay muralla que él no Não eche tem nada abajo, que ele não restitua. no hay nada que él no restitua, Não tem demônio que ele não coloca para correr. no hay demonio que no se huye de su João, presencia. ele é maior no céu. Juan, él es mayor en el cielo, Ele é maior na él es terra. mayor en la tierra, Ele é incomparável. es incomparable, Ele é absoluto. es absoluto, Ele é soberano. es soberano. Eu tenho uma palavra de Deus Yo tengo una palabra para o de seu Dios coração. para tu corazón. As portas que você não viu abrir Las puertas que no viste abiertas. aqui nessa Espanha, Aquí en España, os seus olhos irão ver. tus ojos van Porque a elas ver, não irão abrir. porque ellas no van a abrir. Elas já estão abertas Ellas para o ya están louvor e para a glória de abiertas Deus. para el honor y gloria de Dios. Vamos para o capítulo 6? Vamos al capítulo 6 Para a conclusão? para la conclusión. O capítulo 6 En el capítulo 6 de Apocalipse de Apocalipsis até o capítulo 19 hasta el capítulo 19 vai ser o cumprimento va a ser el cumplimiento de uma profecia de una profecía dita por Jesus dicha por Jesús. em Mateus 24, En Mateo 24, em Marcos 13 en Marcos e 13 em Lucas 21, y en Lucas 21, chamado de a grande tribulação. llamado de la gran tribulación. Jesus disse Jesús dice que naqueles dias que en aquellos días serão os piores dias da civilização humana. serán los peores días de la civilización Jesus humana. disse Jesús dice que será dor, que será será mucho dolor, angústia, será mucha será angustia, sofrimento. será sufrimiento. Será porque Jesus disse isso? ¿Será porque Jesús nos Porque dice a eso? Bíblia diz Porque la Biblia nos dice que Jesus pegou o livro nas mãos. que Jesús cogió el libro en sus E a manos. Bíblia diz Y la Biblia dice que ele abriu que él abrió o primeiro selo. el primer sello. Se a mídia puder, coloca para mim Apocalipse capítulo 6. La Biblia, A por partir favor, de- poner a partir do versículo Apocalipsis. 2. Apocalipse 6. capítulo 6, verso 2. Apocalipsis 6, verso 2. Por favor, Yasmin. Observe. Atenção. Miren, atención. Apocalipse capítulo 6, verso 2. Apocalipsis capítulo 6. Miré e rei aqui um cavalo. Um cavalo. Um cavalo. Mais alto, um cavalo. Branco. E ele que estava montado ele tinha a cor era cavalo branco. E ele tem arco. O que significa? O cavalo de cor branca El caballo de color blanco é um problema es un problema entre nós teólogos. entre nosotros teólogos. Alguns acreditam Algunos creen que ele seja que sea o Cristo. el Cristo. Não pode ser, No puede ser, pois ele tem uma coroa. pues él tiene una corona. Cavalo branco tem uma corona. El caballo blanco tiene una corona. A palavra corona La palabra corona ali allí é diadema. es diadema. Não é a mesma coroa que Cristo usa. No es la misma corona que Cristo utiliza. Alguns acreditam Unos creen que seja que sea o anticristo. el anticristo. Eu acredito que não. Yo creo que no, Porque ele só vai aparecer porque él solo va a aparecer no final do capítulo 11. en el final del capítulo 11. Então, se não é Cristo, Si no es Cristo, se não é o anticristo, si no es el anticristo, será quem? ¿quién será? Resposta: La respuesta sistema en un sistema que vai preceder que va a preceder a vinda do anticristo.
que va a venir antes de la venida de Anticristo. Sí. Un sistema que viene antes de la Sí, vida del anticristo. del Anticristo. Portanto, Por tanto, logo, luego é importante você saber es importante que que o sepa anticristo, que el Anticristo, antes de aparecer, antes de aparecer, vai trazer um va a sistema traer un sistema com uma paz, con una paz, mas que tem data para começar pero que tiene data para empezar e tem data para y terminar. que tiene una fecha para empezar y una fecha para terminar. Só existe um Solo hay uno que consegue te dar uma paz, que te puede dar una paz, que tem data para começar que tiene una fecha para empezar e não termina jamais. y que nunca termina. Isaías, Isaías, capítulo 9, el capítulo 9, verso 6. el versículo 6. Por isso nos alegremos. Por eso nos alegremos. Menino se nasceu Un niño nació e filho se nos deu. y un hijo se nos dio. E o seu nome será chamado de Y su nombre será llamado Maravilhoso, Maravilloso, Conselheiro, Consejero, Deus forte, Dios fuerte, Pai da eternidade Padre de la eternidad e Príncipe da y paz. Príncipe de paz. Somente Jesus pode te dar paz. Solamente Jesús te puede E traer a paz. paz de Jesus está sendo jorrada aqui nessa manhã. Y la paz de Jesús está aquí en esta mañana. Porém, Porém, chegamos llegamos em Apocalipse 6:4. en Apocalipsis 6:4, O segundo el segundo cavaleiro. caballero, A Bíblia diz assim: la Biblia nos dice, Entonces salió otro cavalo. Qual é a cor? Como é que é? Rojo. Yeah? Rojo. E al qual estava montado em él se le concedo quitar-le paz de la terra, e que los hombres se mataram uns aos outros, e se lhe deu uma grande... espada, Qual é a cor desse cavalo? rojo. Observe. O cavalo de cor branca El caballo Él- de color blanco tem um arco nas mãos. tenía un arco en sus manos. O cavalo de cor vermelha El caballo de color rojo tem uma espada. tiene una espada. Vou falar com o professor de história. Voy a hablar con un profesor de historia. O Ministério Fama El Ministerio Fama tem um colégio tiene un lá em colegio Goiânia. en Goiânia. Eu sou professor de história. Él es un profesor de historia. E eu, como professor de história, Y él como un profesor de historia acredito cree que um dos homens mais cruéis que uno de los hombres más crueles foi Hitler. fue Hitler. Hitler Adolfo Hitler matou judeus, mató a los judíos, pegou a pele dos judeus quemó las pieles de los e judíos usou para fazer sabão. y utilizó para hacer jabón. Hitler Hitler pegou mulheres grávidas, cogió las mujeres embarazadas, arrancava os fetos, quitaba los fetos sem anestesia, sin anestesia, colocava ratos vivos, ponía ratones vivos, porque para Hitler porque para Hitler era melhor era mejor uma mulher carregar um rato una mujer tener un ratón dentro do que um filho judeu. do que un hijo judío. Tudo isso aconteceu Todo eso pasó com o Espírito Santo con el Espíritu Santo aqui na igreja. aquí en la iglesia. Você percebeu? ¿Percibió? O cavalo de cor vermelha El caballo de color rojo vai retirar va a retirar toda a paz desse mundo. toda la paz de este mundo. Por quê? ¿Por qué? Porque ele vai promover a guerra. ¿Por qué va a promover la guerra? Porque hoje Porque hoy os homens los hombres rejeitam rechaza o príncipe da paz. el príncipe de la paz. Porém, Porém, Apocalipse 6:5. Apocalipsis 6, Observe. observa, Apocalipse 6:5. Quando abriu el terceiro selo, oi ao terceiro ser vivente que dizia: Vem e miré. E aqui um cavalo, Observe. O cavalo de cor branca el caballo de color blanco tem um arco. tiene un arco. O cavalo de cor vermelha El caballo de color tem uma rojo espada. tiene una espada. O cavalo de cor preta El caballo de color tem um preta peso em suas mãos. tiene un peso en sus manos. Ele tem uma balança. O impressionante é que ele vai calcular En esta báscula será calculada a medida la medida da comida de la comida dos moradores da terra.
de los moradores de la O tierra. mais impressionante El más impresionante é que em Apocalipse 6:5 que Apocalipse 6:5 e Apocalipse 6:6 y el Apocalipse 6 disse que a inflação dice que la inflación vai ser tão grande va a ser tan grande que um prato de comida que un plato de comida vai custar va a costar a diária la diaria de um pedreiro, de un trabajador, de um pedreiro. de un obrero trabajador. Cara de um pedreiro na Espanha. 60 euros. ¿Pedrero? Sabe o que impressiona? Albañil, ¿eh? A un albañil, 120 euros más o menos. Sabe o que impressiona? ¿Sabe lo que impresiona? Na grande tribulação, En la gran tribulación, quando esse mundo tiver tomado em trevas, cuando este mundo estuviera tomado en tinieblas, um prato de un comida plato de comida vai custar va a costar 120 euros. 120 euros. Me explica, Explícame, como é que você vai fazer ¿cómo vas a para hacer se alimentar? para alimentarse? Pai de família, Un padre de familia, como é que você vai fazer ¿cómo vas a hacer para sustentar a sua família? para sustentar a tu Só familia? terá uma opção. Solo tendrás O una opción. anticristo El anticristo vai querer ver você se curvar para ele. va a querer que tú te prostres ante él. O anticristo El anticristo vai querer va a querer marcar você. marcarte. Porém, Porém, eu vou lhes apresentar yo os voy a presentar o pior dos cavaleiros, el peor de los o caballeros, mais macabro dos cavaleiros, el más macabro de o los mais caballeros, trágico dos el cavaleiros. más trágico de los O caballeros. pior deles El peor de não é o ellos cavalo branco, no es el caballo blanco, não é o cavalo vermelho, no es el caballo não é o negro, cavalo de cor preta. no es el caballo de color O pior negro. deles El peor de ellos está em Apocalipse 6:8. está en Apocalipsis 6:8. A Bíblia diz assim, La Biblia nos dice 6:8. 6:8, Apocalipsis 6:8. E miré, e rei aqui um cavalo. Amarillento. Amarillo, como amarillento. Yes. Amarillento. Amarillento, mas amarillo pode ser, da igual. Amarillo. Qual é a cor? Observe, não tem. O primeiro cavalo não tem nome. El primer caballo no tiene nombre. O segundo cavalo El segundo caballo não tem nome. no tiene nombre. O terceiro cavalo El tercer caballo não tem nome. también no tiene nombre. Esse tem nome. Este sí que tiene nombre. Sabe quem virá? ¿Sabe quién vendrá? A morte. La muerte. O primeiro cavalo El primer caballo vai trazer um arco. va a traer un arco. O segundo cavalo El segundo caballo vai trazer va a uma traer espada. una espada. O terceiro cavalo El tercer caballo vai trazer va a traer um peso, un peso, uma balança. una báscula. Mas o quarto cavaleiro, Pero el cuarto o caballero, quarto cavalo, el cuarto o caballo, amarelo, el amarillo, quem virá sentada que vendrá sentado, será a própria morte, será la Y a propia arma muerte. Y la arma será o próprio inferno. será el propio infierno. Observe, a Y morte la muerte e o inferno y el infierno vão andar juntos. van a caminar Na juntos. grande tribulação, En la gran a tribulación, morte vai derrubar o corpo la muerte va a quemar el cuerpo e o inferno vai arrastar y a el infierno alma. va a arrastrar. A morte derruba, La muerte o tumba, inferno arrasta. el infierno arrastra. A morte joga no chão La muerte e o echa en el inferno suelo arrebata. y el infierno arrebata. A Bíblia diz La Biblia dice que ele vai matar que él va a matar usando três coisas: usando tres cosas: espada, la espada, guerras mundiais. las guerras mundiales. Segundo, ele vai Segundo, matar él va a matar com os animais selvagens. con los animales A salvajes. fauna e a salvajes. flora La flora, vai estar comprometida la fauna y la flora estarán ao comprometidas. ponto dos animais selvagens A lo punto de los animales salvajes se alimentar alimentarse de carne humana. de carne humana. Na grande En tribulação, la gran tribulación, ele vai matar él matará através de pestes, a través de pestilência. pestes, ¿no? Diz assim, Dice así, pandemia, pandemias, pandemias. Eu estou aqui para te assegurar, Yo te estoy aquí para na grande asegurarte, tribulação, en la gran a tribulación, pandemia vai voltar. la pandemia volverá. Satanás vai matar Satanás matará 20% da população mundial 20% de la usando essas población coisas, mundial utilizando estas cosas através do cavaleiro de cor amarela. a través del caballero de color amarillo. Isso é sério? Esto es muy serio. Vamos ficar de pé? Vamos a quedarnos de pie.
Talvez você pensa, Quizá pensas, será que o Starley ¿será que Starley saiu lá do Brasil salió de Brasil para colocar medo na gente? para poner miedo en nosotros? Não. No, Eu venho aqui él viene aquí te dar uma boa notícia. darte una Uma buena excelente noticia. notícia. Una buena, Uma notícia que vai fazer você ficar alegre. una noticia que te pondrá alegre. Você Tú não vai ver no verás a aparição do cavalo de cor branca. la aparición del caballo. Você de não color vai blanco. ver Tú no verás o cavalo de cor vermelha. el caballo de color Você rojo. não vai ver Tú no verás o cavalo de cor preta. el caballo de color Você negro. não vai ver Tú no verás o cavalo de cor amarela. el caballo de color Porque você amarillo. vai ver Porque verás o arcanjo Miguel el arcángel Miguel tocar a trombeta tocar la e trompeta esta igreja y esta ser iglesia arrebatada será arrebatada para o louvor e para a glória para de el Deus. honor y la gloria de Dios. Essa é a notícia que faz os salvos se alegrarem. Esta es la noticia que hace los salvos Essa é a alegrarse. notícia que faz os salvos renderem graças a Deus. Esa es la noticia que hace los Nós salvos acreditamos. rendirse gracias a Dios. Creemos. Nós não vamos passar pela No tribulação. vamos a pasar por esa Jesus tribulación. Cristo vai arrebatar a sua igreja Jesucristo arrebatará su e vai iglesia te dar um novo corpo. y te dará un nuevo cuerpo. Sabe o que significa? ¿Sabe qué significa? Que quem anda de cadeira de rodas aqui, Quien está en una silla de ruedas aquí com o corpo glorificado, con un cuerpo glorificado vai voltar a andar perfeitamente. volverá a caminar perfectamente. Quem chega com miopia aqui, Quien tiene miopía aquí com o corpo con glorificado, un cuerpo vai glorificado voltar a enxergar perfeitamente. volverá a ver perfectamente. Quem sofre de depressão aqui, Quien sufre de depresión aquí, quem sofre de ansiedade quien aqui, sufre de ansiedad aquí, a Bíblia diz la Biblia nos que com o dice, corpo glorificado, con el cuerpo glorificado, Deus enxugará Dios secará dos nossos olhos de nuestros ojos toda lágrima toda lágrima, e toda angústia. toda angustia. A minha palavra nesta manhã Mi palabra en esta mañana é esta. es esta. Fica firme. Quedaste firme. Jesus Cristo Jesucristo vai arrebatar esta igreja. arrebatará esta iglesia. Não desista de Jesus. No desista de Jesús. Não desista de Jesus. No desista de Jesús. Ele preparou uma cidade para você. Él preparó una ciudad A para cidade ti. La ciudad tem 2.200 quilômetros tiene 2.200 de largura de largura e de altura. y de altura. Lá Allí não vai haver trevas. no habrá tinieblas. O próprio Cordeiro de Deus El propio Cordero vai de iluminar a Dios cidade. va a A iluminar cidade ciudad. tem uma praça. La ciudad tiene A una cidade plaza. atravessada por um rio. La ciudad es atravesada por Esta un río. cidade, En esta ciudad, João viu. Juan vio E ele chamou y él de llamó Nova Jerusalém de Nueva Celestial. Jerusalém Você e a sua Celestial. família vão Tú para lá. y tu familia Você irán pode allí. glorificar a Deus ¿Puedes nessa manhã por glorificar isso? a Dios por esto? Segundo recado da parte de Deus. Segundo recado de la parte Não de abra Dios. mão No abra la do mano poder do Espírito Santo. del poder del Espíritu Ele escolheu Santo. você. Él te escogió. Ele escolheu suas cordas vocais. Él escogió Eu tus estou cuerdas pregando para vocales. pessoas nessa manhã Yo estoy predicando que para nasceram. personas nesta mañana que nacieron, não estava na agenda nem do seu pai nem da sua mãe, que no estaba en la agenda de tu padre mas ni de tu estavam na madre, agenda de Deus. pero estaba en la Eu agenda estou de pregando Dios. para pessoas nessa Yo manhã estoy predicando para personas en que esta estão mañana abandonadas pelos que homens, están abandonadas por los mas não hombres, estão abandonadas por pero no Deus, están abandonadas que por estão Dios. esquecidas pela Que estão terra, olvidadas mas pela não terra. estão esquecidas pelos céus. Pero no están esquecidas por los cielos. Santo, santo, chama. O Espírito Santo de Deus El Espíritu Santo de Dios está colocando e erguendo a sua alma de pé aqui nessa manhã. está erguendo tu alma de O pie. Espírito Santo está te dando uma nova visão. El Espíritu Santo te está Ele está dando te dando um nuevas novo visiones. nível de inteligência. Está dando nueva Ele vai te inteligencia. prosperar nessa terra. Te va a prosperar en esta Ele tierra. vai simplesmente cuidar da sua família, Ele do vai seu país. simplesmente cuidar de tu família. Ele de tu está país. protegendo você aqui. Ele te está protegendo Ele aqui. está protegendo a sua família lá. Está protegendo tu família. Ele em tu vai país. usar você aqui. Te va a utilizar aquí. Enquanto você
você cumpre a obra dele aqui, enquanto cumples seja a obra fiel dele a aqui, Deus, sea fiel a seja Dios, fiel ao seu pastor, sea fiel a tu seja pastor, fiel à igreja que ele te colocou. sea fiel a la E iglesia que te ha tudo que puesto. estiver travado Todo lo que esté na agenda trabado, dele, en la na agenda de él, vontade dele, en la voluntad na hora de él, dele, en la hora vai de él, destravar se va para a glória de desatar Deus. en la gloria de Nós Dios. somos pentecostais. Somos Nós acreditamos pentecostales. no poder do Espírito Santo. Creemos en el poder del E Espíritu o Ministério Santo. Fama aqui da cidade de Madrid Y el Ministerio Fa Madrid é um palco para o espetáculo que o Espírito Santo ainda dará. es el lugar donde el Espíritu Santo Nesta igreja, en esta iglesia, Deus vai trazer Dios traerá homens cheios do Espírito, hombres llenos del Espíritu, cantores cheios do Espírito. cantores llenos del Vamos ver Espíritu. milagres. Vamos ver milagres. E o nome de Jesus sendo glorificado. Y el nombre de Jesús siendo glorificado. Eu quero nessa manhã Yo quiero en esta mañana convidar você a orar. invitarte a orar. Só que eu não quero Solo que no quiero ver você verte apenas de olho fechado. apenas de ojos Em cerrados. Apocalipse, En Apocalipsis, Satanás é um dragão. Satanás es Por un causa de dragón. 3 coisas: Por causa de 3 cosas: agilidade, agilidad, sagacidade Sagacidade e força. y fuerza. Ele é o maior interessado Es el mayor interesado em ver você apenas de olho fechado en verte solamente e de com a ojos boca cerrados calada. y con la boquita Eu callada. quero lhe convidar Yo quiero invitarte nesta manhã en esta a mañana você orar, para que ores, você guerrear, para que pelees, você batalhar. para que batalles. Se você estiver fraco, Si eres pega na débil, mão da pessoa que está do seu lado, coge la mano de la persona que porque está esta a tu lado. pessoa Porque esta arde persona na presença de Deus. está ardiendo en la presencia de Dios. Vamos orar? Vamos a orar. Vamos orar? Vamos a Antes de orar. orar, eu quero Antes dar um de último orar, aviso, Quiero com a darte permissão do pastor Fabrício. un último aviso con el permiso del pastor Eu trouxe os Fabricio. lançamentos dos meus últimos 3 livros, He traído mis últimos lanzamientos, los 3 libros anteriores, chamado Juventude e seus desafios no mundo. llamado Juventud y sus desafíos del mundo. Eu tenho certeza Yo tengo la que convicción você conhece que conoces um jovem, un joven, um adolescente un adolescente que precisa desse livro. que necesita este Em libro. respeito à preguiça deles de ler, En respeto a su pereza de leer, eu escrevi bem fininho, él escribió bien finito que é para eles lerem mesmo. para que ellos puedan leer. Um livro para pais, Un libro para padres, para mães, para madres, para obreiros, para obreros, para futuros pastores. para pastores, Aconselhamento cristão aconsejamiento na cristiano pós-modernidade. Na pós-modernidade. A En la diferença, pós-modernidade. isso, a diferença la diferencia entre dar conselho entre dar un e fazer consejo aconselhamento. y hacer un aconsejamiento. E o meu último lançamento que eu vim trazer na Europa. En el último lanzamiento que vengo a traer a la Europa, Você sabe o que é um devocional? ¿sabe qué es un devocional? Sabe o que é um devocional? ¿Sabes lo que es un devocional? Sí, Eu lo sou o digo. único assembleiano do mundo Él es el único que, asambleano del mundo que acabou de escrever um livro. que acabó de escribir Um devocional. un devocional, Só que não é um devocional solo que no es un triunfalista, devocional triunfalista, cheio de vitórias. lleno de victorias. É um devocional Es un devocional baseado em Apocalipse. baseado en Apocalipsis. Para que te ponga a pensar. Eu agradeço Yo agradezco aos irmãos que forem comprar. a los hermanos que no Eu quero que orar van por a comprar. você Yo quiero orar e por quero ti. orar com você. Y quiero orar. Jesus vai segurar nas suas mãos Jesús te va a e sujetar vai en te tus levar até a manos sua casa quando y você te lá llevará chegar. hasta tu casa. E quando ele entrar com você na sua Y casa, cuando Él entra en tudo tu que casa, tudo que for ruim, todo lo que es malo, ele vai expulsar Él lo va a e o echar. reino de Deus vai ser estabelecido. Y el reino de Dios establecerá en tu casa. Ó Deus, Oh Dios, Deus que é todo poderoso. tú eres todopoderoso. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor. Pedimos, Señor Jesús. Continua, Senhor, Continúa, guardando a Señor, Tua guardando a tu igreja. iglesia. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti. Oh Espíritu Santo, te Varre pido, a amargura do coração de crentes, Senhor. limpia la amargura del corazón de los cristianos. Espírito Santo de Deus, corta as raízes de amargura. Espíritu Santo, quita las raíces de Oh amargura. Espírito Santo de Deus, Espíritu guarda, Santo Senhor, de os Dios, Teus guarda, ungidos, Señor, tus Senhor. ungidos.
Espírito Santo, protege essa igreja das Espíritu investidas de Santo, protege la Satanás. iglesia de las investidas de Satanás. Espírito Santo, toca os que têm fome de Ti nessa manhã, Toca, ó Senhor, Deus. Espírito Santo, los que tienen Ó hambre de Espírito ti. Santo de Deus, Ó eu peço a Espírito Ti, Santo de Senhor, Deus, te pido a ti. profetizamos um crescimento maior ainda, crescimento Senhor, maior, tanto numérico quanto Tanto orgânico, numérico Senhor. como orgânicos. Ó Jesus, eu peço a Ó Ti, Jesus, estende te as mãos, pedimos, Senhor, Senhor, sobre a estende vida da tus Tua manos sobre la igreja, vida para a de tu glória iglesia, do Teu para la nome. gloria de tu nombre. Ó Espírito Santo de Espírito Deus, Santo de Deus, vem nessa manhã, vem nesta Senhor, manhã, derramando Senhor, da Tua derramando graça de e da tu Tua graça, de tu misericórdia. misericórdia. Deixa eu ver quem está orando nessa Déjame ver manhã. quem está orando Deixa eu ver nesta quem está manhã. falando com o Espírito Santo. Mira Eu quem está volto a hablando com o dizer para Espírito você, Santo, eu te vuelvo você a está no decir. campo de Tu batalha. estás en el campo de batalla. Você está num campo de Tu guerra. estás num campo A de guerra. oração é uma arma La poderosa. oración es una arma Não poderosa. abandone a No oração. abandone la oración. Não pare de orar. No pare de orar. Um certo avivalista disse: Un cierto avivalista dice: quando o homem trabalha, cuando un hombre o trabaja, homem trabalha, un hombre trabaja, mas